Atenção torcedor, chifre, olha aí, chegou a hora de mais uma edição do Bola na Rede. Tá chegando a hora, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Dominou, bateu! Gol! Sabe de quem? Sabe de quem, meu parceiro? É do Grêmio! Bateu, gol! Gol do Internacional! Apresentação: Leonardo Lindemann. É isso aí, galera, estamos entrando no ar com mais um vídeo, mais uma edição do Bola na Rede, para repercutir a vitória colorada na Copa Libertadores sobre a equipe do Metropolitanos. Foi sofrido, foi suado, foi complicado, a bola não queria entrar, mas o Internacional acabou conquistando a vitória por 1 a 0 sobre a equipe do Metropolitanos. E também tem a coletiva do técnico Mano Menezes após o jogo do Internacional contra o Metropolitanos. Você vai ouvir a avaliação que ele fez sobre a partida do Internacional. E também tem a coletiva do dirigente do Grêmio, Paulo Calef. O Grêmio que está se preparando para enfrentar
o Cruzeiro pelo Brasileirão. Tudo isso é destaque do Bola na Rede de hoje que começou! É isso aí, galera, vamos começar então Bola na Rede falando da equipe do Internacional, que ganhou da equipe do Metropolitanos pelo placar de 1-0, gol do alemão aos 47 do segundo tempo. Aquela bola não queria entrar, o Inter negando muito gol, galera, bom. Depois só digam que eu não fui gente boa pros camaradas e não avisei. Olha, se jogar como jogou contra o Metropolitano, jogar contra o Flamengo no domingo, vai tomar, porque o Inter foi bom no jogo, porque o time do Metropolitano é muito fraco, um time muito fraco tecnicamente. O Inter foi dono de todo o jogo, o Metropolitano só deu 2 chutes a gol, que ele não teve que fazer nenhuma defesa, porque os 2 chutes que o Metropolitano fez foi bem perigoso, daí não deu nem porque ele chegar. Mas o Inter foi dono de todo o jogo, dominou todo o jogo, não deu a menor chance de jogo. Mas agora começa a encrespar, porque pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, depois tem a Copa do Brasil e depois o Nacional pela Libertadores. Aí começa a encrespar a coisa, né? Aí que a gente vai ver até onde o time do Internacional pode chegar. Bom, como eu já falei, o Internacional agora foca no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo no domingo às 11 horas da manhã. É o horário que eu não gosto, sabe? Eu prefiro um jogo grande assim às 4 horas da tarde, o horário tradicional, sabe? Mas enfim, é o horário do jogo. Às 11 horas da manhã, Internacional e Flamengo. Bom, mas vamos ouvir agora o gol do Inter, o gol do alemão. E depois a coletiva do Mano Menezes, pra saber tudo o que ele achou sobre esse jogo. Vamos lá. O gol do alemão e a coletiva do Mano Menezes agora aqui no Bola na Rede. Internacional que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. A torcida tem esperança, apoia o Tauelara. Bola com o jogador de pena ali para o Campanharo para o René. Tauelara, bota na área, cruzamento, rasteiro, chegou o Internacional, é agora feito! Gol! Chega lá com ele, alemão, o tão esperado alemão, o tão reclamado alemão, o bravo alemão, o guerreiro alemão, saiu do banco de reservas para os 46 minutos do segundo tempo de partida. Finalmente colocar essa bola na rede. Ufa! Alemão neles. 1-0 Internacional no finzinho do jogo, Jair Ubink. Você citou agora aí que o Inter teve 68% de posse de bola, 24 conclusões, 14 escanteios, mas ainda assim o torcedor sai do Beira-Rio bastante preocupado.
Qual é a sua parcela? Um time que tem esses números que eu acabei de citar não jogou pouco. Então nós temos uma discordância de avaliação. E o torcedor nos ajudou muito no final do jogo. Acho que ele empurrou a equipe, ele criou um ambiente favorável para a gente lutar até o último minuto do jogo. E se ele não foi melhor ainda é porque nós precisamos avançar na conquista dele. Não temos nada para reclamar do torcedor, muito pelo contrário. Temos encontrado pessoas na rua o tempo inteiro que dizem que apoiam e que acreditam naquilo que a gente está fazendo. E nós estamos trabalhando sério para fazer. Tá? E os momentos que se passam, que às vezes são mais difíceis, fazem parte do futebol. Né? O melhor futebol do Brasil, hoje, ganhou de 1-0 do The Strong da Bolívia. Então essas coisas elas acontecem no futebol. Não dá para a gente deixar de considerar que isso aqui é uma Libertadores, que sempre foi um campeonato difícil de jogar. Não é só para o Internacional agora que ele ficou difícil, ele é difícil para todo mundo. E a gente passou por esse jogo importante, vai a 4 pontos, tá? Provavelmente vai terminar entre as duas equipes que vão estar liderando a chave, no mínimo com igualdade com uma delas. E é isso que nós temos que fazer nesse momento. Se vamos e queremos fazer melhor mais à frente, certamente vamos. Mas resultados como esse, vitórias como essa, colaboram para que a gente faça melhor, que aumente a nossa confiança, que estabeleça um ambiente de tranquilidade, porque o fator local é algo importante no futebol brasileiro e muito mais ainda na Libertadores. E para nós termos esse fator local bem forte, nós precisamos repetir coisas que fizemos hoje, para que podemos crescer cada vez mais. Ô, Alemão, eu gritei teu nome 35 vezes hoje. 35 vezes. Aquela falta que o árbitro marcou, que ao meu ver não foi, né, você fez o gol. Eu queria que tu explicasse para nós como é que foi o teu sentimento e essa virada de chave que o Mano fala. Você tem muito isso na tua cabeça, essa virada de chave? Boa noite. Virada de chave em que sentido? Fazer o gol, buscar o gol. Eu acho que o gol hoje foi do Inter. Todos que estavam ali durante o jogo inteiro, os que saíram e os que ficaram até o final, colaboraram. O time dos caras estavam morto pelo volume que a gente impôs no time deles o jogo inteiro. E todos os jogadores que ficaram até o final não tinha vaidade em querer ser o nome do jogo e em querer ser, eu que fiz o gol, eu que salvei o Inter hoje. Pelo contrário, a gente sabia ali durante o jogo, incentivando um ao outro, para o Inter fazer o gol, todos ali estavam fazendo a sua parte, concentrado, para a gente conquistar a vitória hoje, e todo mundo do grupo inteiro está muito feliz por isso. Boa noite, Mano. Boa noite, Alemão. Mano, no domingo, talvez o Inter tenha o grande desafio da temporada até o momento contra o Flamengo. Domingo? Não, até o momento. Eu queria te perguntar se tu pretende continuar com os 3 atacantes e, Alemão, se os 3 atacantes forem adotados, tu acredita que tu pode ser o titular? Bom, vamos pensar no jogo de domingo a partir de amanhã, né? O Flamengo passa por uma transformação, acho que vai jogar amanhã pela Libertadores também. Está chegando um técnico novo não no sentido de idade, mas no sentido do cargo. Temos já, pelas 2 passagens que ele teve no futebol brasileiro, uma ideia do que ele vai fazer. E nós temos que continuar desenvolvendo a nossa ideia. Tá? Já jogamos com o Flamengo, já jogamos com outras equipes de ponta, de várias maneiras. Importante a gente fazer bem feito aquilo que nós vamos escolher para fazer. E já temos jogadores de volta, já temos Maurício, que hoje a gente segurou um pouquinho, porque na verdade queria jogar com 2 atacantes enfiados àquela hora do jogo, porque era o que ia definir o jogo, que aumentava a nossa chance. Mas já temos os jogadores à disposição e eu acho que isso é o mais importante. Todos darem a sua parcela de contribuição no momento importante da temporada para a nossa retomada, que acho que começa a acontecer. Alemão? Bom, respondendo a sua pergunta, a gente já adotou esse esquema em outras partidas durante o ano,
de jogar com os 3 durante o ano, de jogar com os 3 atacantes. Então, acho que quem vai analisar isso é o professor, junto com a comissão inteira, ver qual é o melhor esquema para a gente jogar contra o Flamengo, e o que ele decidir a gente vai respeitar, e quem joga ou quem fica no banco, independente, vai dar o seu melhor para que no domingo a gente saia com os 3 pontos aqui. Agora sim. Manu, justamente em relação a essa situação do alemão, mas a gente também viu em relação ao Luiz Adriano hoje muitas vaias quando ele saiu. No jogo também contra o CSA, também a torcida já estava nesse clima de puxar vaias para alguns atletas em específico no seu nome. Hoje também, até o momento que o alemão faz o gol. Como que você tem gerenciado com o grupo e principalmente com esses 3 centroavantes que você tem hoje? Alemão, Luca, que hoje mais uma vez teve uma participação em gol na Libertadores, e o próprio Luiz Adriano em relação a essas vaias. Há uma possibilidade, quem sabe, de uma rodagem, de ser um jogo Luiz Adriano, no outro Alemão, no outro Luca? Como que você tem gerenciado essa situação? Bom, esse é um assunto que eu acho que a gente pode abordar bem direto com o nosso torcedor, né? A rodada do Campeonato Brasileiro teve um empate e 9 vitórias. Dessas 9 vitórias, 7 foi dos mandantes. Isso dá uma ideia de como é importante você ser mandante no futebol brasileiro e ser um bom mandante. Eu não me lembro quanto tempo faz que a gente não perde um jogo na nossa casa. Vocês cuidam dos números até melhor do que eu. Mas faz tempo, né? Você nem lembra, né? Então faz tempo pra caramba. Então quer dizer que a gente, juntos, torcedor, os jogadores, sempre vamos conseguir fazer melhor. E, eventualmente, algum jogador que não vai estar tão bem, ou que o torcedor acha que não vai estar tão bem, ou que não é o mais preferido desse momento, porque sempre de períodos em períodos aparece alguém para ser o Cristo da hora, né? E não tem Cristo. Se o time estiver bem, como esteve durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, desde a hora que a gente chegou, todos os jogadores crescem. Se o time estiver mais ajustado, todos os jogadores crescem individualmente. E esse é o papel do treinador, e nós precisamos muito do torcedor. Eu já falei sobre isso, tá? Então, é assim que a coisa pode funcionar bem. E assim que nós esperamos que seja. Mano, virar nesse momento, o que avalia de um Mano Menezes de 365 dias de Inter? E para o Alemão, até em cima de avaliações, se tu crê, Alemão, que pode ser aquele jogador que se apresentou no ano passado, nessa temporada, o que está faltando para ser aquele jogador que tu criou, que apresentou para o torcedor também em 2022? Obrigado. Bom, as pessoas não se dão conta no futebol que todo mundo, por melhor que seja, mais perde do que ganha, em termos de conquista. São as exceções que são campeões de períodos em períodos. Os outros todos, mesmo quem já foi ganhador, tem momentos que você não ganha. Mesmo nesse momento em que a gente ainda não conquistou um título juntos, a gente tem feito números de equipe que está entre as primeiras equipes do Brasil. Seja no campeonato principal, seja em qualquer lugar que a gente jogou. Tá? Então nós vamos continuar fazendo isso. E acredito que fez bem, é só olhar aí. Né? E esse ano que tem sido, né, bastante criticado, a gente está entre as equipes da Série A que menos perdeu, uma derrota. Não conquistamos o título do Gauchão. Sim, não conquistamos. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Esse aí chegou a vez do Grêmio aqui no Bola na Rede.
O Grêmio que se prepara para jogar a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que enfrenta a equipe do Cruzeiro no sábado, às 9 horas da noite. 9 horas da noite é um horário que eu odeio quando tem jogo do Grêmio esse horário. Principalmente no sábado, que vai ser tumultuado. Mas aí, 9 horas da noite, o de aniversário, tendo que acompanhar o jogo do Grêmio. Mas é a vida. É os horários da CBF, é complicado. Olha, é complicado mesmo. Mas aí, o Grêmio tá treinando, tá se preparando. O Grêmio que tem uma lista enorme de desfalque. Vamos contar junto aqui. É Vila Sante, que o Kahneman quebrou ele, né? Deu uma cabeçada e aí não vai poder jogar porque tem que fazer cirurgia no rosto. O Kahneman é louco, chegou com tudo no Vila Sante. Acabou batendo nele sem querer, acabou quebrando o rosto do Vila Sante. Aí é o Fábio, Carvalho, PP, Diego Souza, que tá dele também, Reinaldo, Lucas Silva. A lista enorme no DM, né? Então é bem complicado. Tô curioso pra saber como o Renato vai escalar esse time no sábado. Bem curioso mesmo. E ontem o Paulo Calef, dirigente do Grêmio, concedeu a coletiva para explicar para os jornalistas algumas coisas. Os dirigentes do Grêmio vão falar uma vez por semana, agora vão começar a dar coletivas. E ontem foi a primeira do Paulo Calef. Vamos ouvir agora o que ele falou na coletiva de ontem. Vamos lá. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde Portal Tricolor, os feitos da tua história, canta o Rio Grande com amor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Boa tarde, Calef, tudo bem? O Grêmio teve muitos problemas no departamento médico durante essas últimas semanas e eu queria saber de ti, há 2 dias para fechamento da janela aqui no mercado brasileiro, o Grêmio vai fazer algum movimento para suprir essas ausências do elenco? Boa tarde. Não, nesse momento o Grêmio não dispõe de condições financeiras para realizar novas contratações até o fechamento da janela no dia 20. Qualquer movimento nesse sentido vai ficar para julho. Ô Calef, queria conversar com você sobre saídas, né? Porque vocês fizeram grandes investimentos, acho que a torcida não pode reclamar de chegadas nessa janela, né? O Grêmio contratou bastante. Mas a gente sabe que a outra parte do plano eram as liberações. O Gabriel Silva está indo para o Coritiba, o Grêmio para por aí, o Grêmio pretende fazer, né, novas liberações, se possível. Como é que está essa conexão entre saídas e as questões financeiras, que a gente sabe que é uma pauta muito importante para vocês desde o início da gestão? Olha, Matheus, é importante salientar, a partir dessa perspectiva da questão financeira do Grêmio, que nós já conseguimos uma redução da nossa folha em torno de 15%.
mesmo com todas as contratações que foram realizadas. Isso é um esforço conjunto com o presidente Guerra, o Conselho de Administração e o nosso CEO, para buscarmos equalizar essa situação que possibilite o Grêmio ter uma trajetória mais tranquila no ano de 2023. Eu não vou falar especificamente de nomes, não faço isso quando das chegadas e também não farei em relação às saídas. Eventualmente, as negociações estando concluídas, elas vão ser oportunamente comunicadas. Tudo bem, Calef, aqui. Na primeira pergunta foi citado o tema do departamento médico e alguns jogadores estarem fora hoje e não estarem à disposição do Renato. Desde que a gestão do presidente Alberto Guerra assumiu o Grêmio, a gente viu alguns movimentos de uma reestruturação do departamento médico. Até me lembro, na campanha, o presidente Alberto Guerra falar sobre uma profissionalização do departamento médico, de dar mais atenção ao setor. Hoje, com o fato de o Grêmio ter alguns jogadores entregues ao DM, se vê algumas críticas pelo número de atletas que não estão à disposição do Renato. Como é que vocês recebem isso, né, como integrantes do futebol e como chefe do futebol? E qual é a análise que vocês fazem hoje da situação do departamento médico do Grêmio? A gente tem, excelente a tua pergunta, porque oportuniza esclarecer essas situações de lesão. Nenhuma lesão muscular, aqui eu não vou tratar dos traumas que eles foram referente a episódios acidentais, como por exemplo o Gustavo Martins. Ele foi no aquecimento de um treinamento chutar uma bola num toque que eles costumam fazer e teve o problema de menisco, assim como o Jeromel ou o Diego Souza, que bateu um pênalti também. As questões musculares, nenhuma lesão, elas se trataram de jogadores que estavam com desgaste derivado de treinamentos ou de sequência de jogos. Nenhuma delas. Todas essas situações, elas ocorreram por algum movimento de tração, seja por uma chuteira que travou no campo, ou algum esforço atípico ou movimento que o atleta acabou fazendo. Um exemplo é o Fábio, que teve uma abertura demasiada da perna, num movimento que ele não é convencional de ser feito, e o PP, que teve uma trava grande, um travamento grande na questão do campo do Ipiranga de Erechim. Nenhum atleta, portanto, ele teve uma situação que o departamento tenha sido pouco cauteloso ou que não tenha comunicado à comissão técnica a respeito disso. Muito ao contrário, nós tivemos os episódios do Franco Cristaldo no primeiro jogo contra o Ipiranga de Erechim, que foi identificado sim a possibilidade de um esforço sequencial trazer uma lesão. O Soares, no nosso último jogo também, contra o ABC, e da mesma forma o Felipe Carbacho. Então, ainda que essas lesões elas tenham vindo num momento específico e conjunto, num alto número, isso não pode ser negado, nós temos bem identificadas as razões, nós temos uma série de circunstâncias que têm que ser analisadas. Uma é essa, o que levou a lesão a ocorrer no momento. E também temos outras situações que nós não podemos nos afastar, como, por exemplo, sistemática de treinamentos que os atletas promoviam em outros clubes, condição dos jogadores em tempo de jogo, alguns deles estavam parados há muito tempo. Isso tudo leva a uma adaptação em metodologias de treinamento, que elas sim estão sendo implementadas, como o presidente trouxe na campanha, e aqui o Rafael Barlesi, que é o nosso coordenador da área de Ciência, Saúde e Performance, vem implementando isso. Mas a questão financeira do Grêmio, ela também implica em movimentos que eles não podem ser tão apurados como nós gostaríamos na implementação de tudo o que o programa traz e, sem dúvida, ao longo do tempo, isso vai ser percebido por todos. Calef, outro assunto que vem sendo falado, até mesmo pelo técnico Renato Portaluppi, é sobre o calendário de jogos do Grêmio.
Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, essa proximidade dos jogos. Qual a postura do Departamento de Futebol quanto à CBF? Existe uma relação, uma conversa? Existe hoje um diálogo entre as duas partes para que possa, de repente, uma alteração de uma partida ou mesmo de uma viagem, uma antecipação possa acontecer? O nosso executivo, Luiz Wagner, ele tem feito contatos rotineiros com a CBF. O Renato, ele explicitou o nosso desconforto. O presidente Guerra deverá fazer isso também de maneira formal, em nome do clube. Não é tão somente a proximidade dos jogos, mas sim nós termos uma partida numa quinta-feira, termos que atravessar o Brasil, ou termos um jogo no domingo e termos que atravessar o Brasil para uma proximidade muito... nós não conseguimos entender bem aí essa formatação do calendário. Isso sim, se são jogos em Porto Alegre, bom, isso nos possibilita ter uma outra forma de tratamento dos jogadores em recuperação e treinamento. Agora, diferentemente do que tem acontecido com o calendário que na arrancada desse brasileiro já nos tem sido apresentado, nos gera assim, um desconforto, mas o Grêmio vai buscar dentro das suas possibilidades se posicionar. Calef, boa tarde. Vocês, presidente Alberto Guerra, tu como vice de futebol, assumem um Grêmio voltando da segunda divisão, conquistam o título do Campeonato Gaúcho, fazem grandes contratações, citou agora uma redução de 15% no valor da folha salarial. Aonde a diretoria enxerga que ainda pode melhorar na gestão? De repente, no elenco, faltou alguma posição, alguma coisa ainda em redução de custos? Onde a diretoria enxerga que pode melhorar para o restante da temporada? Nossa obrigação, enquanto dirigentes do Grêmio, é buscar cada dia aperfeiçoar e que cada um de nós aqui possa entregar algo a mais. Não tenho uma resposta objetiva para te dar em relação a isso. Nós temos a nossa obrigação de manter o Grêmio entre os postulantes sempre dos títulos, uma equipe competitiva, e o aperfeiçoamento sistemático da estrutura que é fornecida aos atletas para melhor desempenho e performance. Calef, boa tarde. Outro fator, né, que é importante para essas viagens e que já foi utilizado pelo Grêmio, né, nesse ano lá para o ABC foi o voo fretado, por exemplo. A gente sabe da dificuldade financeira do clube, o Renato mesmo explicitou isso. Eu queria que tu falasse sobre a possibilidade disso seguir acontecendo, né, se isso pode ser adotado pelo Grêmio. E queria que tu falasse também sobre a parte médica, claro que talvez não seja um ponto exatamente teu, mas existia a possibilidade do Grêmio fazer um fechamento com a Aspetar, né, lá no início do ano, e era inclusive uma situação de campanha, né? E me parece que o Inter anunciou isso agora há pouco tempo, falando que também vai ter essa parceria. Isso impossibilita a parceria com o Grêmio ou tudo se mantém e nada mudou? Vamos começar pelo final. A situação que foi posta no momento da campanha foi no desenvolvimento do projeto a ser apresentado da área de ciência, saúde e performance. Um integrante do movimento político do presidente Guerra, que é o Gustavo Nunes, ele esteve no Aspetar, pessoalmente, conheceu toda a estrutura, realizou diversos contatos e realizou a partir disso uma série de planificações que estruturaram o conceito de desenvolvimento das ações que vão ser, ao longo do tempo, implementadas aqui no clube. Em relação à parceria que o co-irmão possa ter realizado, eu desconheço os termos dela, no que eles buscaram. Não temos que nos preocupar com isso. Temos que cuidar das coisas do Grêmio, isso que vai ser feito. Em relação ao fretamento, o voo para Belo Horizonte vai ser fretado. E isso é também um esforço coletivo que nós temos feito aqui, especialmente da nossa área de marketing e comunicação, que está desenvolvendo um projeto de captação de parceiros que nos possibilitem arcar com essa despesa, que no momento o Grêmio já realizou alguns esforços, e não há condições de implementá-los de maneira rotineira.
Mas, respondendo ao teu questionamento, no jogo mais próximo que temos, haverá o voo fretado para Belo Horizonte. Calef, qual é a situação atual do lateral Thomas Luciano, visto que o contrato dele vai até o final do ano? Todas as situações contratuais elas são tratadas internamente. O Luiz Wagner está à frente dessas tratativas com o staff de todos os jogadores. E se houver a possibilidade, for interesse e comum acordo entre as partes, isso vai ser construído e informado no momento oportuno. Tudo bom, Calef? Boa tarde. Você já falou que nessa janela não tem condições financeiras para trazer novos jogadores, mas que vão trabalhar para a próxima janela, né? Tem já diagnosticado as posições mais carentes. Há alguns meses o Renato até explicitou a vontade de ter o Michael, por exemplo. Já tem esse diagnóstico de precisa trazer um ponta, precisa trazer um volante, e já tem trabalhado nisso, como a gente falou, para a próxima janela? As contratações elas não ocorrem quando defines, estamos precisando de um jogador, tá, então semana que vem a gente contrata eles. Nós temos um processo aqui que está em andamento, diversas análises e alinhamentos que estão sendo feitos já em contatos com alguns jogadores e seus staffs pelo Luiz Wagner, mas isso é uma situação que ela só se consumará no momento da abertura internacional da próxima janela em julho. Não vou falar em posições, nós somos bastante cientes do que temos a necessidade de agregar de valores ao nosso elenco, mas isso é uma análise interna com a comissão e o departamento de futebol. Boa tarde, Paulo. Apesar da tua área não ser especificamente a médica, né, que nem o Gabriel falou, eu gostaria de te perguntar se existe alguma atualização da situação do Jeromel, se existe alguma previsão específica da volta dele. Obrigado. Tua pergunta ela é bem posta, eu sou advogado. E nós temos um departamento aqui competente quando houver as devidas atualizações, elas vão ser comunicadas a vocês. Mas eu vou insistir um pouco nessa linha, Calef, porque dentre os jogadores lesionados e que estão no departamento médico, coincidentemente, tem muitos volantes. Agora teve a situação do Vilha Sante. Queria te perguntar se tem uma previsão de retorno para ele depois da cirurgia. E Carbajo, PP e Lucas Silva têm perspectiva de voltarem nessa semana? Novamente, quando existirem essas situações de atualização, nosso departamento vai estar comunicando. Cada organismo ele tem um tempo de reação, então não adianta a gente vir falar que a lesão que o Paulo teve é a mesma que o Igor teve, ou que o Luiz teve, ou que o Lucas teve, e aí nós traçarmos uma linha direta de, um vai voltar em 3 semanas, então o outro tem que voltar em 3 semanas também. Não é assim que as coisas na medicina funcionam. Novamente, nós temos confiança no trabalho que é realizado, e quando o nosso departamento de Ciência, Saúde e Performance entender a necessidade de fazer as devidas comunicações, seja com liberação ou prognóstico de retorno, isso vai ser efetivado pela nossa comunicação. Boa tarde, Calef. Voltando um pouco na questão financeira, tem alguma perspectiva de uma meta estabelecida para a Copa do Brasil, para atingir uma posição, ou chegar nas oitavas de finais, quartas de finais, junto, aliado ao Campeonato Brasileiro, para ter reforços já para o meio do ano, para a próxima janela? Claro, há também uma questão com algum jogador com a possibilidade de sair, que está sendo sondado. Obrigado. As previsões em relação a objetivos vinculados ao orçamento do Grêmio, eles foram explicitados a partir da última reunião do Conselho Deliberativo, que era atingir a 3ª fase da Copa do Brasil e o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. As nossas metas desportivas elas vão ser traçadas passo a passo no ambiente do Departamento de Futebol, com a comissão técnica e o nosso elenco. Não vou aqui fazer média com o nosso torcedor para dizer aonde que nós estamos imaginando que o Grêmio possa chegar. O que eu vou dizer
é que o torcedor vai enxergar nas 38 rodadas o time que estava em campo em Caxias do Sul, independentemente de dificuldades, lesões, jovem, se estava estreando, pouco tempo de minutagem em partidas, o Grêmio vai se dedicar integralmente nos jogos, e aonde isso vai nos levar, a gente vai enxergar no final do ano. Exatamente. Nós temos algumas sondagens em relação a atletas, mas nenhuma proposta oficializada. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. É isso aí, galera, estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Agora eu peço, compartilhe o vídeo, deixa o like pra me dar aquela moral e a gente fazer esse canal crescer, porque a coisa aqui tá devagar. Mas se gostou do vídeo, curte, dá um like pra me ajudar, pra gente poder ter mais inscritos aqui, beleza? Eu volto na segunda-feira com tudo o que ocorreu pra dupla Grenal nessa segunda rodada de Campeonato Brasileiro. Até o próximo vídeo!